Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel Barroso e sejam muito bem-vindos a esse canal. Depois de anos, décadas, séculos, eu sei que eu passei muito tempo sem aparecer por aqui, gente, mas é porque é difícil. Minha vida é de assalariado, o YouTube ainda infelizmente não paga minhas contas. Por favor, me pague, YouTube. Mas isso eu conto com a ajuda de vocês, por isso eu já quero fazer esse apelo. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, nos ajude a dar cada vez mais relevância para esse canal e para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do reino. Hoje ainda eu tenho que pagar o cachê agora da nossa câmera woman, não é câmera man, câmera woman, porque é minha esposa que está gravando. Dá um oi aí, amor, pessoal. Oi, oi. Estamos iniciando esse novo ano, né? Começando um ano novo, como o próprio nome já disse, com metas novas, objetivos novos, e é nesse clima, né, de novidade que eu quero introduzir o tema de hoje, que é novidade de vida, ou novo nascimento. O que significa nascer de novo? Do que se trata e qual a importância que ele tem para a nossa vida? Se você sabe ou se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo e vamos juntos, à luz da Sagrada Escritura, saber o que ele fala para a gente desse tema tão importante, mas lembrando que é só o básico, só o básico. Gente, no Só o Básico de hoje a gente vai usar como texto de referência o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. E logo no início desse capítulo nós vemos Jesus Cristo se encontrando, tendo um encontro durante a noite com um personagem um tanto enigmático. O nome desse camarada era Nicodemos. Mas afinal de contas, quem era Nicodemos? Pelo que se sabe, Nicodemos ele era um homem que fazia parte da elite religiosa daquela época, que era formado pelos fariseus, e não só isso, ele ocupava uma posição de liderança e prestígio entre o povo judeu. Bem, provavelmente também Nicodemos era um homem de muitas posses, e a gente pode até verificar um pouco disso ainda no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, dos versículos 38 ao 39, que diz: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tendo em vista a quantidade de especiarias que esse homem levou junto com José de Arimateia para poder embalsamar o corpo de Cristo, a gente tem mais ou menos uma ideia de o quão rico ele era. Por quê? Porque esse tipo de substância que eles estavam levando para embalsamar o corpo de Jesus não era o tipo de substância que qualquer pessoa conseguiria, ainda mais naquela quantidade. Então, tendo em vista isso, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do perfil financeiro dele. Assim que ele encontra Jesus Cristo, ele reconhece Jesus Cristo como um mestre, ainda mais vindo da parte de Deus. Ele joga isso para Cristo, dizendo que Jesus Cristo ele era um mestre vindo de Deus, e ele reconhecia isso abertamente. Mas a gente não pode confundir essa afirmação de Nicodemos com uma espécie de expressão de fé salvadora, no sentido de que Nicodemos acreditava que Jesus Cristo era o Messias que veio para salvar o mundo, mas apenas uma constatação do que ele via Jesus Cristo fazendo, do que ele ensinava, e a partir disso ele chegou à conclusão de que ele era um mestre e vindo da parte de Deus, que inclusive ele fala isso para Jesus. Também tudo indica que Nicodemos ele era um homem moralmente bom, ele era um homem dedicado às coisas de Deus e sempre interessado nas coisas do Senhor. Era um homem justo, realmente. Ainda no relato de João 3, diz lá nos versículos 2 e 3 que Nicodemos ele procurou Jesus Cristo durante a noite. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, no versículo 4, ao invés de Nicodemos olhar para Jesus e dizer assim: Sim, Jesus, mas por que você está me respondendo isso se eu não te perguntei nada? A gente percebe que Nicodemos ele continua desenvolvendo um diálogo com Jesus Cristo, dando a entender que Jesus Cristo realmente havia respondido o questionamento dele, mesmo que Nicodemos não tenha entendido o que Jesus Cristo respondeu, ou que Nicodemos tenha feito essa pergunta verbalmente. Nesse momento a gente percebe duas coisas. Primeiro, Nicodemos ele tinha um questionamento em seu coração que era como ele poderia herdar o reino dos céus, basicamente como ele poderia ser salvo. E outra coisa é que Jesus Cristo naquele momento ele exerce a sua onisciência para desenvolver o que havia no coração de Nicodemos e assim respondê-lo, revelando assim a natureza divina de Cristo.
A resposta que Jesus Cristo deu ao questionamento de Nicodemos foi: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas afinal, o que é nascer de novo? De maneira bem resumida, nascer de novo pode ser entendido como recomeçar a vida em relação a Deus em todos os aspectos, na maneira de agir, na maneira de pensar, de ser, de sentir, no seu relacionamento e comunicação com o próprio Deus. Enfim, você adota uma vida diferente e a partir de agora essa vida vive de acordo com os parâmetros divinos. Eu vou dar um exemplo que pode parecer um tanto injusto e até mesmo falho, mas é porque eu quero que você grave na sua mente esse princípio. Como é que a gente faz para saber se uma pessoa está com febre ou até mesmo gripada, né? A gente vai analisar os sintomas que ela tem. Por exemplo, se a pessoa tem desconforto no corpo, aumento de temperatura, coriza no nariz, nariz entupido, enfim. São uma série de sintomas que a gente consegue definir qual é a doença que essa pessoa tem. Paralelo a isso, a gente pode saber como uma pessoa nasceu de novo a partir das características, a partir dos sintomas que ela apresenta. Esse efeito ele é muito evidente e visível. Por exemplo, é visível em nós, como a gente pode ver lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O efeito do novo nascimento também é visível na maneira como nós tratamos e convivemos com os nossos irmãos. A gente vê isso lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 22 ao 24, que diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nesse capítulo, capítulo 4, Paulo ele vai estar fazendo uma série de apelos para que os irmãos vivam em comunhão uns com os outros, porque a desunião é uma característica de pessoas sem Deus, pessoas que não querem saber de Deus. E aí ele vai estar falando sobre o processo de santificação, de certa forma de novo nascimento, de regeneração que acontece na vida do ser humano. Nos versículos 22, 23 e 24, ele vai utilizar 3 palavras: despojeis, renoveis e vos revistais. Despojar-se significa realmente tirar aquela roupa que está sobre o seu corpo. Passa a ideia de alguém que está com a roupa suja. Sei lá, você acabou de chegar do trabalho, andou nesses ônibus no meio do mundo, aí se esfregando no povo, o pessoal com um CCzinho truando, e você chega com a roupa suja em casa. A primeira coisa que eu acredito que você queira fazer é tirar aquela roupa suja. E depois ele utiliza a palavra renoveis. Renoveis é literalmente tomar um banho. É você se limpar de toda aquela sujeira. E depois ele diz: vos revistais. Revestir significa colocar uma roupa limpa sobre si. Ele usa a figura, vestir a roupa, tomar banho e depois vestir uma roupa limpa, para mostrar como é que acontece o processo de santificação. Você chega todo sujo dos seus pecados, você abandona aquela vida do velho homem, você deixa para trás, e aí você começa a se renovar, a tomar um banho literalmente sob as águas do Espírito Santo, aprendendo dele e sendo renovado por ele. E posteriormente você vai vestir uma nova roupa, que é do novo homem. E ainda mais nos versículos seguintes, ele vai dar noções práticas de como isso acontece. Por exemplo: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nesse versículo nós vemos um exemplo prático de como esse processo santificador acontece na vida do homem santificado. Ele deixou de ser um mentiroso, pois renasceu das águas do Espírito e agora só fala a verdade. E por fim, o novo nascimento ele afeta diretamente também no nosso relacionamento com Deus, da maneira como nós interagimos com Ele. Como a gente pode ver lá em Efésios capítulo 2, o versículo 6, que diz: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, uma das maiores características do novo nascimento é que agora não só podemos interagir com o Senhor, mas também temos a salvação por meio de Cristo. Então é isso, povo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção.
Que Jesus Cristo abençoe você poderosamente. Vou procurar sempre estar aqui de volta nas quintas-feiras. Talvez eu não tenha conseguido postar esse vídeo na quinta-feira, porque, por exemplo, eu estou gravando agora de noite e hoje é a quinta-feira, certo? Talvez eu não consiga postar agora de noite só o básico, mas eu vou sempre me esforçar, me organizar para que toda quinta-feira a gente esteja vindo para cá com só o básico e muita coisa boa que está vindo por aí. Então que Deus abençoe você poderosamente, fica na paz e até a próxima. Tchau, tchau.